Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é plantio direto na palha. Comigo no estúdio está Manuel Henrique Pereira Júnior, que é produtor rural e tem um profundo conhecimento deste assunto. Eu gostaria de dizer que é uma grande satisfação entrevistá-lo. Eu, que já o entrevistei em tempos passados como repórter, entrevistei o seu pai. Tive a satisfação de fazer também a última entrevista, quando numa homenagem na Universidade Estadual de Ponta Grossa ao seu pai, que foi uma das pessoas mais importantes dentro da história do plantio direto na palha, como produtor rural, e que acabou fazendo com que a Universidade Estadual de Ponta Grossa criasse a disciplina de plantio direto na palha, então, no curso de agronomia. Como cidadão de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais, eu sinto que todos nós temos um débito com o seu pai, com a sua família, por consequência, porque eu sei que o senhor também trabalha nisso desde o começo, e com todos aqueles que foram precursores desse projeto, né, que acabou tomando conta do Brasil e salvando o solo brasileiro da erosão. Por consequência, alimentando todo o nosso país e trazendo divisas para o Brasil. Feita essa abertura, né, um pouco emocionada até, porque eu me lembro com muito carinho do seu pai, como eu disse, eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa, antes de mais nada, o que é o plantio direto na palha. Você imagine um remédio, uma droga, que curasse quase todas as doenças e que não tivesse qualquer tipo de efeito colateral ou contraindicação e que o custo fosse zero. Esse é o plantio direto. O plantio direto nada mais é do que você instalar uma cultura após a outra sem o revolvimento no solo. Você plantar sobre a palha da cultura anterior. Inicialmente, nós usamos o plantio direto para o controle da erosão. Meu pai teve áreas, quase todas elas interditadas, sem condições de se fazer agricultura devido à grande quantidade de valetas e da erosão que estava tomando conta da lavoura. A partir disso que nós iniciamos o plantio direto em 1976. Só mais tarde, nos anos 80, quando surgiu o herbicida glifosato, que as coisas começaram a ficar mais fáceis. E a partir disso também conseguimos detectar outras vantagens. Então, o menor uso de herbicidas, devido à cobertura do solo com a palha, onde dificultava a emergência de ervas daninhas. Depois, a fertilidade, com o aparecimento das minhocas, e onde há minhoca, existe matéria orgânica. Por isso temos aqui o símbolo da federação, uma minhoca sobre a palha, indicando a fertilidade do solo e com isso usando menos fertilizantes. Então, por aí vai uma série de vantagens que o sistema tem e que, se ele não for perfeito, eu não conheço outro que seja melhor para o solo, para a coerosão e para a humanidade. Esse é o legado que o meu pai deixou com esse trabalho, porque é um trabalho de futuro a longo prazo e que, se bem conduzido, ele vai salvar o planeta Terra. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os pioneiros dentro do plantio direto na palha. Além do seu pai, quem mais seguiu ele dentro desse caminho, que na época era até um pouco controverso, né? Um engenheiro agrônomo, o senhor Américo Meinig, naquela época ele trabalhava na Copa Agrícola, em 75, e o meu pai era um dos diretores da Copa Agrícola. Com os problemas da erosão e quase que inviabilizando a atividade agrícola na região, comentando com o Dr. Américo, meu pai um dia recebeu a informação dele, que leu numa revista americana, Newsweek, uma reportagem sobre o plantio direto. Plantio direto em inglês é no-till, numa revista chamada No-Till Farmer. Então, nesta revista, ele descobriu o plantio direto e contou para o meu pai. E o pai conhecia o Frank Dijkstra, que era cooperado da cooperativa Batavo, hoje é a Frisia, em Carambeí. E os dois, muito amigos, resolveram ir para os Estados Unidos conhecer o plantio direto. E foram até a Universidade de Lexington, no Kentucky, conhecer o Shirley Phillips, um cientista americano que os acolheu durante 30 dias para eles aprenderem o plantio direto. Depois trouxeram o plantio direto para o Brasil, para os Campos Gerais, adaptaram para as nossas condições de solo e clima e assim começou o plantio direto.
depois que eles iniciaram aqui, souberam que um alemão em Rolândia, chamado Herbert Bartz, que já tinha experiência com plantio direto em 1972. Aí eles conheceram o Bartz também, trocaram ideias das experiências dele e seguiram o barco, né, desenvolvendo novas máquinas, adaptando as máquinas e hoje chegando aos níveis aí que temos aí no nível do Brasil aí de quase 90% da área brasileira em plantio direto nos dias de hoje. O seu pai também foi um dos fundadores e presidentes da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha, né? O senhor Manuel Henrique Pereira. Isso. Que era conhecido por todos como Nonô Pereira. Exatamente. Muitos agricultores da época, né, apoiaram, apesar de a maioria desconfiado, né, porque você é outro mundo, né? Que naquela época, nos anos 70, 80, o solo em plantio convencional ele era revirado com grade, arado diversas vezes, até o solo ficar bem solto, bem pulverizado, por isso sujeito à erosão. Essa era a técnica que os agricultores sabiam. E de repente chegar um maluco aí dizendo para eles não fazerem aquilo e plantar a próxima cultura em cima da palhada da cultura anterior, sem nenhum tipo de alteração mecânica no campo, isso foi muito difícil de convencer. Agora eu lembro que o meu pai nunca cobrou um centavo por isso. Ele ensinou o Brasil e o mundo a fazer plantio direto, sem cobrar um centavo. Fantástico, fantástico. E recentemente o senhor recebeu um grupo de jornalistas que veio visitar essa, como eu posso dizer, fazenda que serviu de modelo experimental para o plantio direto no Brasil, né? Exato. Nós recebemos, durante o ano, universidades de cursos de zootecnia, de agronomia, pós-graduação. Quase todas as universidades da região fazem as visitas por lá. Até ensino médio também vão. E desta vez um grupo de 13 jornalistas da Europa, Dinamarca, Irlanda do Norte, Alemanha, Holanda, e entre outros estiveram lá para ver como se faz o plantio direto brasileiro. E eles querem vir aprender a fazer o plantio direto aqui para usar essa tecnologia que é sustentável e que emite menos carbono, menos CO2 na atmosfera, e ele sequestra o carbono no solo, essa matéria orgânica, e isso contribui para evitar o efeito estufa também. Isso é fantástico, né? É um detalhe que poucas pessoas sabem no plantio direto na palha. Sequestro de carbono, que é o resultado prático, né? O sistema ele é completo. Ele é completo, atende todas as exigências. Usa menos agroquímicos, né? Com o advento da transgênica, ninguém comenta isso, né? Todo mundo fala mal do transgênico. Mas o transgênico é um bem, porque com o transgênico o produtor usa menos agrotóxico, menos agroquímico, né? E usa um só para controlar as ervas daninhas, ao invés do sistema convencional que usava meia dúzia de produtos e às vezes não ficava bem feito. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença hoje no programa aqui e convidá-lo no futuro para vir outras vezes conversar com a gente sobre agricultura. Disponha de nós, o assunto ele é quase que eterno, nós temos muita coisa para conversar sobre isso ainda. Eu que agradeço. Este programa ele tem a função de unir diferentes segmentos do nosso público e da nossa sociedade num único ponto, num ponto de convergência. E acreditem, sem o agronegócio, o Brasil não seria o que é. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Apoio Gemad, uma empresa com responsabilidade social. Sicredi, vamos fazer juntos. E Box 101, o mundo virtual ao seu alcance, no Shopping Popular.